março, que a gente vem falando um pouco a respeito do Covid e homeopatia, né? E algumas coisas, várias coisas mudaram, né? Nesses poucos meses, né? É um bicho novo, né? Ninguém conhece direito como é que ele funciona, mas então a gente tem que ir acompanhando e, obviamente, algumas coisas têm que ser ajustadas, né? E aí é nesse sentido que na semana passada, ou no fim da retrasada, um grupo de estudiosos aí apareceram com uma joia, né? Quer dizer, eles quase homeopática, né? Uma joia quase homeopática. Eles identificaram 6 tipos de evolução do Covid, ou seja, 6 quadros clínicos com pequenas distinções entre eles, representando a clínica atual, né, do Covid-19, dessa doença epidêmica do Covid-19. E aí, obviamente, a gente tem que estar tentando, eu não vou dizer para vocês que eu estou no top do acompanhamento, porque é tanta publicação que não dá para você ficar muito no top, não, mas mais ou menos ali bordejando, né? Eu falei, vou dar uma lida, e aí enxerguei isso e realmente ela bate bastante, né, com o que a gente já vinha conversando desde março, né? Não com relação à prevenção, à profilaxia, mas com relação aos casos, né? E aí eu falei, bom, vamos aproveitar, vamos atualizar essa brincadeira aí e aproveitar para recordar um pouquinho algumas coisas. Vocês sabem, bom, acho que a maioria das pessoas que estão aí nessa live me conhecem já há bastante tempo, né? E sabe que eu sou um repetidor, né? Eu conto a mesma história várias vezes, porque eu acho que assim as coisas se fixam, não só na cabeça de quem está ouvindo, quanto na minha cabeça também. É importante que eu fique repetindo, né? Porque a gente vai, cada vez que repete, a gente pensa, e cada vez que a gente pensa, tem até uma chance aí de conseguir melhorar o raciocínio, né? Então, mas tudo que eu for falar aqui tem a ver exatamente com esse título aqui, as 6 espécies de Covid-19, né? Lembrando sempre que enfrentar epidemia faz parte da história da homeopatia, né? E o Hahnemann conta no órgão, né? Quando ele estava lá, ele passou um período de 1796, que foi quando ele resolveu atender pacientes, né? Até 1799, nesses primeiros 3 anos, ele abriu uma clínica nessa cidade, Königslutter, né? Essa cidade, e esta aqui é a casa em que o Hahnemann, a foto da casa em que o Hahnemann morou em Königslutter. Ele teve a oportunidade de enfrentar a primeira epidemia e utilizar a homeopatia para esse tipo de abordagem terapêutica, né? Então, no último ano da residência dele lá em Königslutter, 1799, ele enfrentou a epidemia de escarlatina e estava numa situação, todo mundo, escarlatina é uma doença grave e tal, ele viu realmente uma oportunidade para comprovar o valor da homeopatia. E, estudando os sintomas da escarlatina, ele chegou à conclusão de que beladona era o medicamento que produzia no indivíduo sadio manifestações semelhantes ao da escarlatina e que, portanto, era igualmente própria para curar as pessoas afetadas, né? Essa declaração foi feita após sucessivos casos de cura que ele tinha obtido, né? Então, ele utilizou a similitude sintomática, né? A similitude semiológica, né? Escarlatina, beladona, para utilizar a beladona e mandou bala, né? Ele publicou alguma coisa sobre isso, né? Num pequeno opúsculo de conselhos úteis, né? Tratando dos meios de preservar-se da escarlatina. E nesse mesmo opúsculo, né? Um opúsculo é um nome rebuscado de um livreto, né? Ele tratou da questão dos honorários devidos aos médicos e da assistência médica por meio de uma contribuição mensal, o que demonstra uma outra habilidade do Hahnemann, né? De um gestor de saúde. Ele já estava antevendo os prevent senior da vida, né? E aí, se pagasse mensalmente, eu atendo e tal, e obviamente
ele não conseguiu levar isso muito a cabo, né? Principalmente naquela época lá. Mas o Hahnemann tinha essas coisas, né? Ele tratava pelo correio, através do reembolso postal, ele mandava o medicamento, a pessoa mandava o vale postal, ele tinha um lado, tinha um comercial também bastante interessante, o nosso querido Samuel. Aí ele diz, no órgão, né, na nota de rodapé do parágrafo 33, em 1810, ele vai dizer: a escarlatina lisa de Sydenham surgia de tempos em tempos, atacando sem exceção todas as crianças que haviam escapado da epidemia anterior. Mas, pelo contrário, num surto semelhante que vivenciamos em Königslutter, todas as crianças que tomaram oportunamente uma dose muito pequena de beladona permaneceram imunes a esta doença infantil muito infecciosa. Isso está na nota de rodapé do parágrafo 33 do órgão, né? E aí ele publica isso, né? Já em Hamburgo, de 1800 a 1804, ele foi de Königslutter para Hamburgo, né? Em 1801 ele publica Cura e Profilaxia da Escarlatina, né? Em 1801 ainda ele publica Sobre o valor das pequenas doses dos medicamentos em geral e da beladona em particular, na revista de medicina de Huffler. Ele publicou muito, né, nessa revista de Huffler. Em 1801 ainda, Observações sobre os 3 métodos correntes de tratamento. 1803, sobre os efeitos do café. 1803 ainda, sobre um remédio proposto para a hidrofobia. Isso aqui é uma pequena amostra de quanto Hahnemann produziu, né, de artigos e pequenos livros, enfim, né? Mas aqui em 1801, Cura e Profilaxia da Escarlatina e sobre o valor das pequenas doses de medicamentos em geral e da beladona em particular. Observação sobre os 3 métodos correntes de tratamento é quando ele traça um paralelo, né, entre a alopatia, a enantiopatia e a homeopatia. Bom, mas assim, um pedaço desse texto da Cura e Profilaxia da Escarlatina, ele relata assim, uma senhora, mãe de... Vejam só que interessante isso aqui, né? Sempre lembrando, é um relato do Hahnemann relativo à questão da epidemia de Königslutter em 1801, né, gente? A gente já tem sempre isso em mente, né? Uma senhora, mãe de numerosa família, durante uma epidemia de escarlatina, adquiriu uma coberta de lã na casa de uma vizinha, cuja enfermidade atacara um dos seus filhos. Cobriu-se com o cobertor adquirido sem tê-lo submetido à desinfecção. 8 dias depois, contraía essa febre eruptiva e, em seguida, um de seus filhos adoecia do mesmo mal, cujos sintomas eram semelhantes aos sintomas da beladona. Feita a prescrição, após 36 horas, os enfermos estavam restabelecidos. As outras crianças da mesma família tomaram beladona. Quer dizer, ele deu a beladona para a mãe e para os filhos que adoeceram e deu beladona também para as outras crianças da família que não tinham adoecido. Então, as outras crianças da mesma família tomaram beladona e se livraram do contágio. Então, ele mostra que a beladona era o medicamento do tratamento e da prevenção. Hahnemann concluiu que a substância capaz de rapidamente deter a enfermidade que começa deve ser o melhor preservativo dessa enfermidade, né? E apresenta nesse tratado outras observações comprovadoras e coisa e tal. Tá certo? Então, aqui a gente já vê que o Hahnemann, já em 1799, 1800, 1801, né, finzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, tinha uma noção muito boa, muito grande, muito aprofundada da questão do contágio, da questão da necessidade da desinfecção, né, porque quando a gente vai ler isso, a gente parece que isso está desgrudado do conhecimento homeopático. Não está, não. Está muito grudado no conhecimento homeopático. O Hahnemann usava esses conceitos todos junto com a homeopatia. E estabelece que um medicamento capaz de curar uma doença infecto-contagiosa também é capaz de prevenir. Certo? Muito bom. Em 1811 a 1821, foram 10 anos que o Hahnemann ficou em Leipzig, né? E ele recebeu a autorização
da Universidade de Leipzig para fazer conferências, né? Em 28 de setembro de 1800, o Hahnemann se formou em Leipzig, né? Em 28 de setembro de 1812, ele proferiu a primeira conferência com assistência de um numeroso auditório, e aí ele passa a se apresentar 2 vezes por semana, às quartas e sábados, das 2 às 3 horas da tarde. Aqui, só para aproveitar o gancho, né, para pôr um pouquinho mais de enredo nessa história, dessas conferências, quem participou foi o Konstantin Hering. O Hering, vocês lembram dessa história, encomendaram dele um trabalho para desbancar a homeopatia, como Hering era um grande aluno e tal, e ele topou a parada, deixa comigo que eu derrubo esse cara, e começou, mas ele, para poder ter argumentos, ele começou a assistir às aulas do Hahnemann e acabou se transformando num homeopata brilhante, né? Que foi quem introduziu a homeopatia na América, né? Nos Estados Unidos, né? Na América do Norte, né? Passou primeiro aqui pelo norte da América do Sul, fez a patogenesia de Laxus, a patogenesia de Glonorinum, fundou escolas médicas homeopáticas nos Estados Unidos, foi professor, enfim. Tudo, a história do Hering começa nessas palestras, nessas aulas que o Hahnemann dava 2 vezes por semana, de quartas e sábados, das 2 às 3 da tarde. Né? Muito bem. Mas por que Leipzig tem importância nessa história das epidemias? Porque foi em 1813 o Napoleão cercou Leipzig. Teve um cerco importante na invasão napoleônica, né? E, em decorrência disso, teve uma epidemia de tifo, que, segundo os alemães, foi trazida das estepes orientais pelo exército de Napoleão. E o Hahnemann estava lá, né? Já tinha tido aquela experiência boa com o Belladonna. Agora você vai me dar um nome, quer ver? Alguém está com o microfone ligado aí, por favor. Ele já tinha tido uma experiência interessante com a Belladonna na epidemia de escarlatina, e aí ele resolveu também enfrentar essa epidemia de tifo e utilizou Bryonia alba, Iocianus niger e Rhus toxicodendron. E conseguiu resultados assim, fabulosos também com a Bryonia, Iocianus e Rhus toxicodendron, né? E ele foi muito, vamos dizer assim, o conceito, né, do Hahnemann e da homeopatia em Leipzig aumentou muito, e isso acabou trazendo um pouco de dificuldade para ele, porque a homeopatia afrontava, né, assim, de uma maneira bastante... E o Hahnemann era também um gênio meio estourado, né, agressivo e tal. E isso acabou aumentando mais, vamos dizer assim, a confiança do Hahnemann na homeopatia e o medo, né, dos alopatas, professores de Leipzig, daí que encomendaram para o Hering para fazer o trabalho contra a homeopatia, etc. Então, um dos elementos desse drama, vamos dizer assim, tem a ver com a questão do enfrentamento do Hahnemann, que o Hahnemann fez com a homeopatia em relação à epidemia de tifo, e ele publica isso em 1814, né? Tratamento do tifo ou febre dos hospitais atualmente reinante, certo? Mostrando os resultados obtidos. Muito bem. E de 1821 a 1830, ele teve que ir embora de Leipzig, obviamente, por conta das encrencas que ele arrumou lá e tal. E ele foi para Köthen, né? Ele conseguiu lá, uma amizade que tinha com um político importante e tal. Ele vai para Köthen, 1821 a 1835, e essa é a esquina em que o Hahnemann morou, em Köthen. E aí, uma coisa importante para vocês saberem, vocês já me ouviram falar sobre isso, eu sempre disse para vocês, o Hahnemann não usava dinamizados no começo da homeopatia. Durante muitos anos, ele não usava dinamizados, ele usava diluídos, né? Substâncias diluídas não dinamizadas, ou seja, diluídas só, não succionadas, né?
Então, é por isso que eu estou trazendo esse dado para quem não viu ainda, né? O Hahnemann é em 1825, quando ele estava lá em Köthen, que ele começa a empregar as doses infinitesimais. Então, de 1796 até 1825, o Hahnemann usava substâncias diluídas. Muitas das experimentações foram feitas com substâncias diluídas, né? Muitas das observações do Hahnemann foram feitas com substâncias diluídas. Só a partir de 1825 é que ele começa a diluir, né, uma parte da tintura-mãe para 99 partes do diluente, né, e agitar, succionar, aí ter a primeira centesimal hahnemanniana, e a partir daí uma parte para 99, ele vai fazendo as dinamizações sucessivas. Isso a partir de 1825, né? E aí ele publica Informação para o Verdadeiro Investigador, porque ele começa a provocar as pessoas a fazerem novas experimentações com essas substâncias succionadas, diluídas e succionadas, né, as dinamizações. Em 1827, esse trabalho aqui, Informação para o Verdadeiro Investigador, ele é incluído no volume 6 da segunda edição da Matéria Médica Pura, com o título Como podem pequenas doses de medicamentos tão atenuados, tais como as doses empregadas pela homeopatia, ter um grande poder? Que ele vai discutir a importância da sucção, da diluição e da sucção. Daí ele diz que esse processo proporciona uma força especial para a substância, né, que está lá escondida no interior daquela substância, provocando o efeito terapêutico sem agravações, quer dizer, suave e de uma forma duradoura, né? E que para isso esse método de diluir e succionar é fundamental, né? Não adianta só diluir, nós não temos um dinamizado só diluindo, né? Precisamos diluir e succionar. Mas o que importa também é que nessa época, em 1830, teve uma epidemia de cólera asiática na Europa, que foi a terceira epidemia enfrentada por Hahnemann, né? E aqui tem um texto da Fiocruz, eu devia ter posto a referência, acabei esquecendo, que diz que, ainda que a cólera tenha feito suas primeiras vítimas na época de ampliação dos contatos entre Europa e Oriente, foi no século XIX, né, 1825, então eles estão se referindo a essa epidemia, que ela marcou profundamente a história da humanidade. Então, tipo, não foi uma epidemiazinha, foi uma baita epidemia, certo? Porque epidemiazinhas de cólera já aconteciam. Essa marcou, né, de uma forma importante a história da humanidade, originando seus nichos ecológicos na Índia, né, um permanente foco de produção do bacilo ainda em nossos dias, e propagando-se da região de Bengala e do delta do Ganges para toda a Europa e Américas. Então, para vocês verem a importância dessa epidemia de cólera que o Hahnemann resolveu de novo enfrentar com homeopatia, né? Aí ele publica, em 1831, uma advertência aos filantropos sobre a infecção do cólera asiático, o outro, sobre o tratamento preventivo e curativo do cólera asiático, outro, cartas sobre a cura do cólera, aí, e 32, sobre a cura do cólera, né? Artigos que ele relata a experiência dele, a proposta terapêutica, né, e preventiva do cólera asiático, e publicou na Alemanha, aqui em Leipzig, aqui em Köthen, aqui em Berlim, né? Esse aqui em Nuremberg. Quer dizer, então toda aquela parte mais oriental da Alemanha, né, ele publicava bastante, né, que aquela fase que eu chamo naquela aula que eu dou sobre as fases de pesquisa na homeopatia, a fase dos position papers, né, das notas prévias, né, que o Hahnemann usava e abusava. Vocês veem que ele publicava, em 1831, ele publicou 3, né, certo? Quer dizer, a publicação de artigos do Hahnemann é monstruosa, né? A gente fica só nos livros, né, nos textos fundamentais, que já bastariam, né? Mas ele publicou muito, muito, mesmo antes, desde antes de ser homeopata. Nesses trabalhos sobre o cólera asiática, Hahnemann não somente escreveu a sintomatologia terapêutica empregada, como também a profilaxia individual. Como terapêutica, aconselhou cânfora, cupro metálico e veratrolmo, e também
os tox, briônia, fósforos e fosfórico ácido, de acordo com a seleção da homeopática desses medicamentos, né? E como profiláticos, cuprum, metálicum e veratrum alba, né? Esses três, cânfora, cuprum e veratrum, são os principais, né? Que quando a gente vai estudar as formas clínicas, né, de manifestação do cólera asiático, a gente observa, né, existe aqueles, todos eles têm uma gastroenterocolite, todos esses três medicamentos têm quadro sincopal, os três medicamentos têm as cãibras, né? Mas o Hahnemann dizia, quando predomina a gastroenterocolite, ou seja, vômitos e diarreias, veratrum alba. Quando predomina as cãibras, as dores camproides, cupro metálico. Quando predomina o quadro sincopal, cânfora. Esse é o clássico do Hahnemann. Existe um relato, e eu vou falar uma coisa para vocês que eu juro por Deus que eu vi. Até tinha essa referência, perdi, não achei mais e estou procurando, feito um louco, e não acho. Mas tem uma tese, eu só me recordo que é uma tese feita na Universidade de Paris 3, Universidade de Paris 3, de um farmacêutico ou uma farmacêutica, eu não me recordo o nome, né? Também não me recordo o ano, em que ela conta essa história da epidemia de cólera asiático e mostra, né, essas proporções que eu estou pondo aqui. Então, falta essa referência aqui, certo? Por algum motivo eu perdi, mas é a seguinte, a proporção de mortes para os casos tratados pelos homeopatas era de 2 mortes para cada 50, né? 49 enfermos. Né? Vamos deixar 50 aqui para ficar mais fácil de comparação, enquanto o método alopático era de 2 para 5. Né? Então, a homeopatia ela suplantava, né, a alopatia, né, sim, 10 vezes, né? Mínimo 10 vezes, certo? Então, era um resultado bastante importante, né? E assim, não, mas ó, não tinha um grupo controle, não era cego, não era. Mas também era aleatório, porque o Hahnemann recomendou isso para os homeopatas que estavam próximo deles lá e cada um resolveu essa situação nos seus locais. Então, os pacientes acabava havendo uma distribuição aleatória, né? Só os casos bons que ficavam com os homeopatas, não. Né? O cólera asiático, ele diz numa das publicações... desculpa, gente. Isso aqui já está lá. Tem essas coisas, a gente acaba repetindo as coisas, mas isso aqui já estava lá, né? O importante aqui é que o Hahnemann sustentava a teoria do contágio, né? Já naquela época, apesar de não ter utilizado o microscópio, não ter os vibriões lá responsáveis pelo cólera foram descobertos muito tempo depois, né? Aqui estão aqueles textos que eu já publiquei. Na verdade, é assim, gente. Isso aqui é uma repetição daquele slide anterior. Eu devo ter feito diferente e mantive o slide, o copião. Bom, no órgão, o Hahnemann, isso aqui é outra coisa que eu gosto, eu repito sempre, é importante que a gente repita, no parágrafo 73, sobre as doenças dinâmicas naturais agudas, coletivas, epidêmicas, né, gente? Lembra lá que o Hahnemann classifica as doenças, né? E uma das doenças agudas são aquelas das doenças dinâmicas naturais agudas, são as coletivas epidêmicas, né? Tem as coletivas esporádicas e as coletivas epidêmicas, né? Ele diz o seguinte, são miasmas agudos peculiares que reaparecem da mesma maneira e por isso são conhecidos por algum nome tradicional, que afetam as pessoas apenas uma vez na vida, varíola, sarampo, coqueluche, antiga febre escarlate de Salles, cachuba, etc., ou reaparecem frequentemente de modo muito semelhante, praga do Levante, febre amarela do litoral, cólera asiática, etc. Então, vocês veem que aqui o Hahnemann já dizia que essas doenças dependiam de um miasma agudo peculiar, tá, e que existia alguma delas que acontecia uma vez na vida só, ou seja, tinha uma imunidade, a doença conferiu imunidade permanente, e outras não. Né? Quer dizer, é um conhecimento, é uma descrição
feita, isso é publicado no órgão, em 1810, né? Então nós estamos falando do começo do século XIX, bastante moderna, né? Elas acabam representando o que a gente chama de doença infecto-contagiosa hoje, né? E classicamente associadas a causalidades ocasionais extrínsecas, como os tais miasmas agudos, né? Agentes biológicos infecciosos, né? Em oposição à escola tradicional, que ele diz, né? Isso aqui é um texto mesmo. Em oposição à escola tradicional, que como se a natureza poderosa não se atrevesse a produzir nenhuma outra, escolheu alguns nomes para tais febres, de maneira a admitir para essas doenças tratamento com método fixo. O médico homeopata não aceita os nomes febre do cárcere, né? Febre biliar, tifo, febre pútrida, mucosa, como fundamento terapêutico. Ao contrário, trata cada uma delas conforme suas numerosas peculiaridades, seu gênio epidêmico. Então, aqui está definido gênio epidêmico. O que é o gênio epidêmico? O gênio epidêmico corresponde à totalidade sintomática característica daquele surto. E o Hahnemann os designa como uma espécie de escalatina, uma espécie de sarampo, uma espécie. Então, nós temos uma espécie de gripe, nós temos uma espécie de coronavírus, nós temos uma espécie de catapora, né? E o medicamento que melhor cobre essa totalidade sintomática recebe o nome de gênio medicamentoso. Então, ele atendeu, ele identificou as epidemias, ele tratou as epidemias com medicamento homeopático se baseando na sintomatologia, na similitude semiológica, teve resultados bastante interessantes e conta para a gente, diz para a gente, ó, quando vocês estiverem diante de uma doença dinâmica natural aguda coletiva epidêmica, vocês têm que identificar o gene epidêmico, ou seja, a totalidade, o conjunto de sintomas que caracterizam aquela epidemia e vão buscar um medicamento que melhor cobre aquele conjunto de sintomas. Esses medicamentos ou medicamentos são o gênio medicamentoso. Então, toda vez diante de uma doença infecto-contagiosa, de uma epidemia, uma pandemia como esta, uma epidemia ou um surto, a gente tem que fazer esse tipo de raciocínio para poder ver qual medicamento ou quais medicamentos estão indicados. Muito bem. A partir desse conhecimento do Hahnemann, o primeiro grande desafio da homeopatia se deu com relação à gripe espanhola há 100 anos atrás, né? A gripe espanhola foi uma epidemia de gripe. Na realidade, já foi identificado que foi o vírus da influenza A, ou seja, foi Nem eu, parou. Espera aí que acho que o Marcelo deu uma travada, pessoal. Marcelo, está me ouvindo? Ele caiu, pessoal. Vamos guardar mais um pouquinho que ele vai conectar novamente. de dezembro de 1920, teve a pandemia do vírus da influenza A, o H1N1, né? Que na época não se identificava isso, que recebeu esse rótulo da gripe espanhola, né? E ela foi muito importante, né? Ela causou 30 vezes mais mortes do que a própria guerra. A gripe espanhola matou 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo durante os 2 anos de duração, enquanto que a guerra matou 8 milhões, né? Então a gente está apavorado aí com o coronavírus, né? Essa questão da gripe espanhola foi bem mais dramática, né? Bom, a história é a seguinte: durante a Primeira Guerra Mundial, o Hospital de Base número 44 era um hospital na França que tinha 38 médicos e 100 enfermeiros que eram de Boston, né? Foram médicos americanos que cuidavam desse Hospital de Base 44 na França. E no início de outubro de 1918, no meio da onda da gripe,
o hospital de base recebeu 2 trens com um monte de soldados doentes. Feridos, né? Dos quais 1/3 estava doente por conta da gripe. Todos os departamentos do hospital foram sobrecarregados. Muitos desses pacientes estavam em estado grave e vários morreram em poucos dias. Uma grande proporção das mortes foi por pneumonia, né, como complicação da gripe. E, além disso, a condição lamentável dos soldados era agravada pelo fato de estarem em espaços lotados, sem possibilidade de isolamento. Aqui nós temos uma foto, não é exatamente desse hospital de base, mas essa é uma foto de um dos hospitais de campanha, vamos dizer assim, utilizados, né? Isso aqui era um clube aqui em São Paulo que foi utilizado para internar os casos de gripe espanhola, e vocês veem como que eles eram hospitais de campanha mesmo, né? Muito bom. Quais foram os resultados dos homeopatas nessa época, né? Da gripe espanhola, no hospital de base número 44, e esse Dr. Rockwell era o homeopata e a equipe dele, né? 33 casos e cerca de 3.000 pacientes que foram colocados sob seus cuidados de julho a dezembro de 1918. Então, ele teve, em 3.000 pacientes, só 33 casos, né? Um percentual de morbidade, né? Baixo, né? O Dr. T.A. McCann, de Dayton, Ohio, na revista do Instituto Americano de Homeopatia, de maio de 1921, ele informou que a avaliação da utilização de remédios homeopáticos durante a pandemia da gripe de 1918-19 foi positiva. Em 24.000 casos de gripe tratados com remédios alopáticos, a taxa de mortalidade foi de 28,2%. Nos 26.000 casos, então vocês veem, 24.000, 26.000 de casos tratados de gripe tratados pela homeopatia, a taxa de mortalidade foi de 1,05%. Então, grupos que dariam para serem comparados, tá certo? 28,2% de mortalidade nos casos tratados com remédios alopáticos e 1,05% com medicamentos homeopáticos. O Dr. Herbert Roberts, de Derry, referiu que 30 médicos em Connecticut responderam ao seu pedido de dados e relataram 6.602 casos com 55 mortes, ou seja, uma letalidade inferior a 1%, que bate lá com os dados do McCann. O Dr. Roberts, trabalhando como médico num navio de tropas militares durante a Primeira Guerra Mundial, tratou 81 casos de gripe no caminho para a Europa e relatou: todos se recuperaram e desembarcaram, todos receberam tratamento homeopático. Outro navio perdeu 31 soldados no caminho. Dr. Roberts, ainda trabalhando como médico... gente, de novo, está repetindo. Quais foram os remédios utilizados, né? Geossêmio, Brione alba e eupatório perfoliato. Geossêmio, Brione alba e eupatório perfoliato foram os medicamentos utilizados pelos homeopatas para combater a gripe espanhola, né? Isso aqui está a referência. Depois eu vou corrigir essas repetições que tem aí e vou mandar para vocês. Depois o Mário dá uma verificada a quem foi. Bom, eu mando para os grupos, né? E aí vocês têm oportunidade, se quiserem acessar, né? É o relato sobre os homeopatia em epidemias, disponível neste site aqui, né? A epidemia de influenza de 1918 na expedição das forças expedicionárias americanas na França, na Inglaterra e tal. Muito bem. Então, vocês veem que resultados bastante interessantes, aliás, muito interessantes com relação ao tratamento homeopático na gripe espanhola. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum artigo, pelo menos eu não encontrei nenhum artigo publicado pelos homeopatas com relação ao tratamento da gripe espanhola e nada de se estranhar, né? A gente já tem dificuldade de conseguir, mesmo hoje, né, com o coronavírus, eu vivo implorando para o pessoal, mande os resultados, tal. Aliás, eu não sei se vocês receberam, eu mandei uma planilha de Excel para colocar os dados, porque é fundamental, isso é muito importante para a homeopatia, né? Eu, particularmente, tenho a sensação de que a gente está conseguindo controlar casos com homeopatia, mas a gente precisa mostrar isso para os outros que não têm essa sensação e até duvidam disso, né? E nós que temos que fazer isso, não adianta encomendar isso para uma outra pessoa, nós é que temos que fazer. E não precisa ser um paciente que você tem um registro no SUS ou seja um paciente no nosso consultório. Se a gente usou
o esquema de profilaxia em casa, com os familiares, com amigos, peguem esses dados, coloquem na planilha. Vamos juntar isso tudo, né? A gente pode publicar todo mundo junto, se cada um quiser publicar o seu, eu gostaria muito que me mandasse o resultado para eu poder ter um banco de dados e tal. Mas, de qualquer maneira, isso precisa ser mostrado, né? Eu acho que nós temos casos bastante interessantes para mostrar. Aqui a única coisa que eu achei assim, é esse tal da gripina, que é o remédio da gripe espanhola, preventivo e curativo, fórmula do Dr. Alberto Seabra. O que tinha nessa fórmula, talvez geucêmia, patório perfoliato, eu não sei, eu não consegui achar a composição disso, né? Aí está a Companhia Paulista de Homeopatia, tá Marechal Deodoro, o preço do vidro acho que era um dinheiro da época, R$1.000, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí tem a mesma coisa, do hashtag Fique em Casa ou hashtag Busca o Ar Livre, né? Da época. E aí tinha essa propaganda no jornal. Cura da gripe. Só indo passar uma tarde ao ar livre na Avenida Oceânica, no bar XPTO. Nos domingos, corrida de automóvel do Farol ao Camarão. Na verdade, isso aqui, a Avenida Oceânica, já era tradicional para corrida de automóvel. Ela está muito próxima do Autódromo de Interlagos, né? Então, desde aquela época, se tinha o hábito de fazer corridas de automóvel ali naquelas pragas, né? Tá certo? Então, você pagava, né? Entrava naquele ambiente e curtia o ar livre, ficava protegido da gripe espanhola. Naquela época, o hashtag que ganhou foi o hashtag Busca o Ar Livre, né? Ao contrário de hoje, né? Que o pessoal diz que tem que ficar em casa. Recordando de novo a questão da doença dinâmica natural aguda coletiva, nós temos aqui a esporádica que não nos interessa hoje e temos aqui a epidêmica, né? Que são aquelas que têm origem idêntica, determinando o processo mórbido idêntico. Costumam ser miasmas agudos peculiares que reaparecem da mesma maneira e por isso tem o mesmo nome e tal, e que afetam as pessoas apenas uma vez na vida ou reaparecem frequentemente de modo muito semelhante, né? Aqui está o desenho desse esquema. Nós temos lá o agente, o miasma agudo está aqui, age sobre a força vital, desequilibra a força vital. Ela manifesta um quadro clínico que é comum a uma grande quantidade de pessoas, né? O SARS-CoV-2, que todo mundo sabe é o agente responsável por essa epidemia, pela Covid-19, né? Ele começou a ser enfrentado pela gente aqui, né? Eu me dei aqui o direito de fazer um retrospecto histórico, né? Usando até uma ferramenta nova que são os WhatsApps, né? Certo? Dá para aparecer aqui na carinha do meu neto, aqui no meu fundo de tela, da minha mulher, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui no dia 24 de janeiro, uma sexta-feira, eu respondi uma questão. Quanto à epidemia de coronavírus caracterizada por uma síndrome respiratória aguda viral, recomendo fósforos 12 e briônia 12. Solução medicamentosa, 2 vezes por dia os casos e 1 vez por dia os contactantes. E o início tiveram. Eu pus aqui o antirretroviral, foi um ato falho, um antiviral homeopático 1 vez por dia nos casos, né? O Oscar, que foi quem fez me mandou esse WhatsApp, agradeceu. E pus lá, aplicar a nota de rodapé do parágrafo 7 também, que é o médico, diligência e primeiro afasta a causa. O que é afastar a causa? É diminuir a chance de exposição, evitar aglomerações. Naquela época não se falava em sair de máscara, né? Mas evitar aglomerações, a higiene, etc. Né? Só lembrando que essa troca de mensagens foi de 24 de janeiro. O primeiro caso autóctone oficial no Brasil foi notificado em 26 de fevereiro. Então, vocês veem que nós, homeopatas, né? Eu sei que o Oscar levou isso a sério, deve ter utilizado já isso, e sei também que deve ter passado pelas colegas, né? Já em 26 e 24 de janeiro já estávamos, né, de olho no tal do coronavírus, né? Esse aqui era o gene epidêmico que eu identifiquei na época. Por quê? Porque o que se relatava dessa doença era uma síndrome respiratória aguda, certo? Uma SARS, né? E fósforos e briônia cobrem bem essa SARS, né? Ops, desculpa, gente, já estou meio atrapalhado.
E aqui eu já falei para vocês, aqui é uma errata que eu estou pondo, na realidade eu pus antirretroviral por vício, sei lá, né? Mas na realidade o Ilício Vero é um antiviral, né? Certo? Para quem não sabe, o Ilício Vero é o anis estrelado, está aqui a figurinha do anis estrelado. Quem cozinha, gosta de comida gourmet, temperos exóticos, tal, o anis estrelado é um deles, né? É usado para fazer licor de anis, para fazer alguns doces italianos com anis, enfim, tem pílulazinhas de anis e tal. Mas o que o raio do Ilício Vero tem de importante? Tem o ácido chiquímico. O ácido chiquímico é um dos princípios ativos do Ilício Vero. E o ácido chiquímico é o produto principal do oseltamivir. O oseltamivir é o Tamiflu, que foi usado na epidemia do H1N1. Qual que é a diferença entre o Ilício Vero e o oseltamivir? A diferença é que o Ilício Vero tem tudo o que o anis estrelado tem, incluindo o ácido chiquímico. E o oseltamivir só tem o ácido chiquímico. Certo? Essa é a grande diferença e provavelmente sintetizado, né? Sintético. Né? Essa é a grande diferença entre um medicamento natural, né? Homeopático, e um medicamento não natural. Né? Muito bem. Então, está aqui. Essa foi a primeira mensagem trocada a respeito dessa pandemia. Foi no dia 24 de janeiro, uma sexta-feira. Aí, em função disso, eu fui estudar um pouco mais e tal, mais informações, vendo os boletins da Organização Mundial da Saúde, os boletins do Ministério da Saúde, material que a gente estava começando a preparar na Secretaria Estadual de Saúde, enfim, de posse de algumas outras informações. No dia 2, conversando com o Mário, né? No dia 2 de abril, às 8 horas da noite, a gente fez uma conversa sobre abordagem homeopática em tempos de coronavírus, não é? Usando essa mesma plataforma, tá certo? E nessa abordagem homeopática, eu já tinha feito uma análise um pouco maior dos sintomas, né? Na verdade, de janeiro, né? No fim de janeiro, vamos lá, começo de fevereiro, a começo de abril foram 2 meses, né? De bastante conhecimento e a respeito da Covid. Então, eu fiz uma proposta de um esquema terapêutico preventivo e um tratamento homeopático episódico. Né? O preventivo foi proposto, e ele continua sendo usado até hoje, Quina officinalis 6CH e o Ilício Vero 7CH. Ambos na forma líquida, tomados separadamente, solução medicamentosa, 6 gotas de medicamento num pouco de água 2 vezes por dia. À medida em que a epidemia foi se arrastando, né, graças a uma estratégia de achatamento da curva, né, para poder permitir que o sistema de saúde sucateado ao longo dos anos não colapsasse na primeira semana, o problema é que essa epidemia ela acabou se espalhando, né? Você achata a curva, você incumprir da cauda, né? Então, esse esquema de 2 vezes por dia, eu passei a orientar 1 vez por dia, né? Porque também, senão, acaba ficando... As pessoas ou acabam desistindo, ou ficam caro, né? Os medicamentos homeopáticos também já passou a fase deles serem baratos, né? E como tratamento homeopático episódico, eu me baseei no que a gente tinha na época de sintomas satélites, né? Então, a maioria dos casos, né, tinha tosse seca, produção de escarro e falta de ar. Essa era a maioria dos casos. Enquibrione e fósforos que eu tinha indicado, eu acrescentei, e o carbovegetáveis, porque a gente já tinha relatos de pacientes que tinham um grande problema sérios com relação à oxigenação. E outros sintomas menores, né? Na época, que era a fadiga, né? Que é um sintoma que era coberto pela quina officinalis, né? Mialgia, artralgia, e aí aparecia o rusto oxicodendro e o eupatório perfoliato, né? A dor de garganta e dor de cabeça, a beladona, os calafrios, o geossêmio, né? Náusea ou vômitos, sintomas cobertos pela quina officinalis, congestão nasal, alho do cepa,
diarreia ou arsênico com álcool, né? Hemoptise, beladona, e podia ser também o fósforo, e a congestão conjuntival, a eufrase. E vocês veem que aqui não tem a anosmia, porque nesse momento não se falava em anosmia como um sintoma importante e que mostrou ser, né, nesse último estudo de 2 semanas atrás, como um sintoma bastante importante na Covid-19. Né? Depois a gente acabou incluindo a anosmia, mas só incluímos porque foi uma lembrança importantíssima de um colega nosso, que é otorrino também, a gente acabou. Mas nesse primeiro esquema ela não representou, não teve a importância que eu vou mostrar para vocês nesse ajuste. Né? Então está aqui o tratamento, esquema terapêutico, que está lá, estava pequenininho, se alguém não conseguiu ler, está aqui. Isso foi encaminhado para todo mundo, né? E aí, de repente, a gente tinha algumas coisas e eu peguei esse WhatsApp que eu recebi de uma colega, assim: oi, doutora, boa noite, chegamos agora há pouco. Olha, o remédio tirou a minha falta de ar consideravelmente, parece mentira. Estou tomando no horário prescrito. Esse é o que você disse que é prescrito para casos de Covid? Aí a nossa colega diz: oh, nossa, que maravilha, fico feliz, tem melhorado. Sim, esse é o Compose, é o que estamos usando para a Covid. Melhorei consideravelmente. Então, esta mensagem, né, que foi trocada depois dessa apresentação desse esquema, né, com esse tipo de resposta. Né? Muito bem. Outra, que essa é mais recente, né? De 27 de julho de 2020, né? Da Rita. Aproveito para... Estávamos conversando a respeito de outra coisa, ela pôs: aproveito para te dar um retorno. Desde a sua videoaula em abril, estou tomando ilisficina. Receitei para pessoas da família e alguns pacientes que me pediram, como profilaxia. Fiz sorologia, 20 dias deu IgM positivo, sem apresentar sintomatologia. Pretendo repetir para ver se desenvolve IgG. Um paciente teve contato com casos confirmados, teve pouquíssimos sintomas e rapidamente melhorou. Os demais bem até hoje, sem sorologia. Penso que a homeopatia, mais uma vez, ajuda na imunidade. Né? Eu pedi para organizar os casos, documentar, mandar por e-mail e tal. Estou aguardando, Rita. Se a gente estiver no grupo, estou aguardando, Rita. Muito bem. Isso para vocês terem uma ideia de que, olha, aqui, ela própria, mais um paciente, mais familiares, bobeia tem aí uns 10, 15 casos, né? É um número interessante, né? Bom, e aí a gente chega na nota prévia que foi publicada nessa Medjar e UR, né? Que é uma publicação de grande impacto, né? E que eles têm um sistema de avaliar, né? Artigos, né? Para que eles sejam desenvolvidos e posteriormente publicados, né? E tem essa nota prévia, né? Symptom clusters in COVID-19, potential clinical predictions from the COVID symptom study. Na realidade, o que eles estão, a proposta deles é um tipo de um aplicativo, vamos dizer assim, né? Para você poder categorizar os graus de gravidade, os tipos de gravidade da Covid e poder antecipar medidas terapêuticas e tal, né? Foi um grupo multicêntrico, né? Apesar de predominar o pessoal de Londres, né? Esse primeiro autor é de Londres, esse segundo também tem aqui um americano, esse aqui é de Londres também, um da Suécia, enfim, né? E o cluster, o que quer dizer cluster? Isso é bastante importante, vocês todos têm essa ideia, né? É aglomerado, é um aglomerado de coisas semelhantes, né? Cluster é um aglomerado de coisas semelhantes, né? Então, eles juntaram em clusters, né, os casos de Covid, e esses clusters são compostos por sintomas, né? O resumo dessa revisão. Como nenhum sintoma pode prever a gravidade da doença ou a necessidade de apoio médico destinado à Covid-19, perguntamos se documentar séries temporais de sintomas nos primeiros dias informa resultado.
Séries temporais não supervisionadas agrupadas sob a apresentação de sintomas foram realizadas considerando os dados coletados em um conjunto de dados de treinamento de casos concluídos, inscritos desde logo, né, na COVID Symptom Institute, um aplicativo do smartphone, produzindo 6 apresentações de sintomas distintas. O armazenamento em cluster era validado em um conjunto de dados de replicação independente entre 1 e 28. Eles fizeram Airflow, né? Entre 1 e 28 de maio de 2020, usando os 5 primeiros. Após 10 dias de registro dos sintomas, o HAWOC da necessidade de suporte respiratório foi de 78,8%, superando somente as características pessoais com HAWOC de 69,5%. A abordagem poderia ser usada para monitorar pacientes de risco e prever os requisitos de recursos médicos dias antes deles serem obrigatórios. Então, o objetivo deles era outro, completamente diferente de nós, homeopatas. Mas, na realidade, o que eles fizeram 6 clusters. Eles fizeram 6 aglomerados de coisas semelhantes. 6 aglomerados de coisas semelhantes, né? Homeopáticas, né? 6 aglomerados de sintomas homeopáticos, né? E aí eu resolvi preparar ajustar esse protocolo, né? Mandei já para um grupo. Daquele que eu mandei, já aqui nessa apresentação, eu vou mostrar coisas um pouquinho mais para frente. Depois eu vou preparar isso e mandar de novo para substituir aquele, mas as substituições não são muito... quer dizer, são interessantes, mas não vão modificar muita coisa daquele primeiro, né? Vão agregar. Então, esse protocolo homeopático ajustado de acordo com a experiência homeopática e descrição das formas de manifestação da doença, o GNPD, né? Eu já estou pondo, eu sempre pus, primeiro eu pus também Marcelo Custiglione et al., porque eu quero colegas assinando esses trabalhos junto comigo, viu, gente? Tá? Eu faço questão disso. Tem gente com resultado, eu quero esses resultados para a gente poder publicar alguma coisa importante, interessante. Temos tempo ainda, temos mais 2 meses, mas quem já tiver resultado, quem já recebeu essa planilha e quiser me mandar, mesmo que não conseguiu preencher todas as caselas, não tem importância nenhuma, me manda o que tem e a gente vai organizando isso de alguma forma para poder mostrar para os outros, né? O objetivo é propor um esquema terapêutico atualizado que considere os 6 clusters aglomerados ou conjuntos de sintomas semelhantes de casos de Covid-19, ou seja, o gênero medicamentoso atualizado, ou as 6 espécies de Covid-19, como diria o Hahnemann, né? Método: eu fiz um cruzamento sistemático de sintomas prevalentes nos clusters com sintomas peculiares de cada cluster. Deu um trabalho razoável, né? O esquema preventivo eu mantive o mesmo, tá certo? Eu mudei um pouco o esquema, né? Porque essa epidemia vai se espichar ainda mais, né? Para a população em geral, quinoficinária sem CH, mas existe um vírus 7CH, uma dose de ataque uma vez por dia, 15 dias, e depois 2 vezes por semana até o final da pandemia. Os contactantes assintomáticos, quinoficinária sem CH, contactantes quer dizer aqueles que tiveram um contato ou tem alguém em casa com Covid, né? Quinoficinária sem CH e Silvério 7, dose de ataque uma vez por dia até a alta do caso, né? E essa alta do caso dá mais ou menos os 15 dias, tá certo? E depois, 2 vezes por semana até o final da pandemia. Medicamentos sempre na forma líquida, 6 gotas num pouco de água, solução medicamentosa, tratado sobre as doenças crônicas do Hahnemann, medicamento homeopático sempre tem que ser tomado diluído em água, mesmo os globos têm que ser tomados diluídos em água. Foi a conclusão que o Hahnemann chegou e publicou no Tratado sobre as Doenças Crônicas. Separados, um de manhã e o outro à noite. Bom, e aí eu peguei pensando no esquema terapêutico, 6 clusters do Sudler et al., né? Ou de gênios epidêmicos, espécies de Covid-19, segundo o Hahnemann, 1810. E fiz esse quadro aqui, tá certo? Que eu ponho aqui o medicamento principal e medicamentos adjuvantes. O primeiro cluster é um Covid-19 leve a febril, e eu pus aqui uma espécie de gripe sem febre, né? Em que os autores compõem esse grupo com dor de cabeça, perda de olfato, dores musculares, tosse, dor no peito. O segundo grupo é um leve febril, então uma espécie de gripe com febre, que tem dor de cabeça, perda de olfato, tosse, dor de garganta, rouquidão, perda de apetite. O terceiro grupo, gastrointestinal,
uma espécie de gastroenterite aguda, com dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, diarreia, dor de garganta e dor no peito. O quarto grupo, o severo nível 1, uma espécie de doença respiratória leve, com dor de cabeça, perda de olfato, tosse, febre, rouquidão, dor no peito e fadiga. O 5, severo nível 2, uma espécie de síndrome respiratória aguda leve, com dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dor muscular. E o sexto, severo nível 3, respiratória e abdominal, uma espécie de síndrome respiratória aguda grave, com dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dor muscular, falta de ar, diarreia, dor abdominal, enfim. Esses foram os clusters que eles fizeram. E o que eu fiz? Vocês percebem que a perda de olfato aparece em 1, 2, 3, 4, 5, 6. A perda de olfato aparece em todos. Então, o medicamento homeopático tem que ter perda de olfato. Então, essa foi a primeira rubrica, né? Eu peguei a rubrica dos medicamentos com perda de olfato e depois fui cruzando sistematicamente com os medicamentos do grupo. Depois, esses medicamentos que surgiram aqui, fui cruzando com os demais, fiz um cruzamento sistemático e cheguei nesses medicamentos que não estão estranhos àqueles primeiros, né, que eu tinha colocado, né? Então, temos aqui, nessa espécie de gripe sem febre, o rustoxicodendro, na espécie de gripe com febre, Brionia alba, na gastroenterite, fósforos, e aí aparece essa maravilha, que vocês vão ver por que eu falo que é uma maravilha, né? Não tinha a menor expectativa de que aparecesse o amônio muriático, mas depois vocês leiam a patogenesia de amônio muriático, vocês vão ver coisas interessantíssimas, né? Inclusive com um link mais para frente, que eu vou mostrar para vocês. O licopódio, para esse grupo 5, para o grupo 5, e o antimônio tartárico para o grupo 6. Né? Para esses primeiros 5 grupos, os medicamentos adjuvantes que apareceram, né, todos eles apareceram na representação, né? Quinoficinares, que já está lá em cima, por isso que a gente está tendo resultados interessantes com quinoficinares. Né? E o zinco, que também é um medicamento que os nossos colegas infectologistas estão aconselhando as pessoas a tomarem, né? O esquema da hidroxicloroquina mais azitromicina mais zinco. E o zinco aparece nesses cruzamentos. Em todos esses 5 cruzamentos, o zinco aparece. Né? Agora, no sexto do antimônio tartárico, a gente tem o carbo vegetável e o fósforo aparecendo de maneira bastante importante. Né? Os medicamentos sempre na forma líquida, na 6CH, 6 gotas num pouco de água, solução medicamentosa, um medicamento por vez, 3 vezes ao dia. Nós estamos fazendo tratamento dessas pessoas. Né? Todos os casos confirmados de Covid-19 devem ser acompanhados no mínimo cada 72 horas. Né? Confirmei, se há uma forte suspeita, né, clínica, e se eu testei, fiz lá o PCR e deu positivo, tá certo? Eu tenho que acompanhar a cada 72 horas, né, gente? Porque, como está escrito aqui, nas espécies de Covid-19 4, 5 e 6, sempre considerar internação, utilizando o tratamento homeopático como terapêutico integrativo, né? A 4, a gente pode até tentar tratar em casa, tá? Mas uma observação rigorosa. A 5 e a 6, internação, se possível, utilizar o medicamento como integrativo, utilizar, se não, depois a gente vê o que faz, né? Quando o paciente sair da internação. E devem ser adotadas todas as medidas higiênicas e de controle de transmissão recomendadas pelas autoridades sanitárias. Isso é muito importante, porque uma grande crítica que se faz, né, com relação, e essa crítica no mundo todo, né, com relação à hidroxicloroquina, por exemplo, que existe todo um lobby contra a hidroxicloroquina, não deu ainda para entender, porque eu conheço um monte de colega que usa hidroxicloroquina, tenho 2 colegas de hospital que usaram, 2 casos famosos que usaram hidroxicloroquina. Então, não sei qual que é o problema da hidroxicloroquina, mas a grande crítica, quando você mostra isso, você fala, não, mas aqui no Brasil tem um monte de médico bom, gente afamada, professores, etc., que tem usado, os convênios têm usado sistematicamente, com isso eles resolveram. Na Prevent Senior, que teve aquele problema sério no começo, entrou com hidroxicloroquina no protocolo e conseguiu sair daquilo
Enfim, alguma coisa faz, né? Algum problema existe nesses artigos, né? Puxa, por que não se observa isso de uma forma mais, mais simpática, né? Mas, enfim, o que o pessoal diz, não, fica dizendo que isso aí cura e o pessoal relaxa. É verdade. Isso é uma grande verdade. Então, uma coisa que nós temos que ter bastante cuidado com relação à homeopatia é isso, porque as pessoas gostam da homeopatia, as pessoas sabem que a homeopatia funciona, então pode passar a falsa sensação de que o fato de estar tomando medicamento homeopático pode fazer qualquer coisa, pode ir para assistir, para balada, tem gente com o microfone ligado aí, gente. Alô? Então tira o melhor verão, o verão com mais beleza. Microfone ligado aí. Então, é muito importante que a gente, quando prescrever para os nossos pacientes os medicamentos homeopáticos, reforçar a necessidade das medidas de proteção respiratória, de se evitar aglomeração, etc. E isso é homeopático, porque, conforme eu disse no começo, isso está na nota de rodapé do parágrafo 7 do órgão, é uma recomendação hahnemanniana. Bom, e aí eu falei, bom, já que estou nessa, deixa eu dar mais uma estudadinha aí, ver o que a gente pode fazer, né? E aí aparecem outras coisas, né? Por exemplo, uma contribuição do nosso Nilo Cairo, né? Um homeopata brasileiro importante. O Nilo Cairo tem esse livro aqui, Guia de Medicina Homeopática, né? Que essa aqui é a 24ª edição atualizada, né? O Brickman foi um dos homeopatas que atualizou edições do Nilo Cairo, enfim, é uma figura, né? Com tese, né? Na universidade sobre homeopatia, né? Tese Similia Buscuranto. Nilo Cairo, 1874, morreu em 1928. Ele tem um monte de indicações, ele fala dos gênios epidêmicos no livro dele e refere vários gênios epidêmicos. E uma coisa que ele fala é que o sulfo é um remédio da convalescença prolongada no caso de doenças febris agudas. Dar 1 ou 2 doses de sulfur 30 no início da convalescença. Então, aqueles pacientes que passaram pela doença, né, e começam a se recuperar, né, e acabam um pouco mais fraco, um pouco de dor no corpo, e desânimo e tal, 1 ou 2 doses de sulfur 30, de acordo com o Nilo Cairo, vai resolver essa situação. E nós temos a sequela dinâmica, né, gente? Quer dizer, quem já assistiu minhas aulas, eu sempre falo nisso, quer dizer, as doenças agudas, elas têm uma tendência ao êxito, né? Um dos êxitos é o êxito letal, que a gente não quer, por isso que precisa tratar, e o êxito da cura. Ele pode ter uma cura completa, o restituição íntegro, mas pode ter também uma cura com sequela física ou pode ter uma cura com sequela dinâmica. No caso do Covid, as sequelas físicas nós vamos ver mais para frente, pensando na sequela dinâmica, dar a indicação ao tuberculino de Koch, o TK, né? Dar uma dose de 30 CH 15 dias depois do sulfo e repetir cada 15 dias até 6 vezes após a alta, né? E vejam só que interessante, né? Está aqui. Estudo diz que vacina BCG pode diminuir taxa de mortalidade por Covid-19. Protege contra tuberculose, pesquisa publicada no PNAS, resultados são preliminares. 11 de julho de 2020, sábado. Estudo mostra que há possibilidade de a vacina BCG contra tuberculose ser eficaz contra o Covid-19. Ela atuaria reduzindo a taxa de mortalidade da doença causada pelo novo coronavírus. No entanto, os resultados ainda não são conclusivos, né? O trabalho foi publicado, né, na nossa Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos na quinta-feira, dia 9 de julho. Né? E vocês veem que interessante. E a gente costuma usar o tuberculino, né, na prevenção de sequelas dinâmicas, principalmente das doenças respiratórias agudas febris, né? Então, essa é mais uma dica que eu estou passando para vocês para incluir no protocolo, né? Outra dica está relacionada àqueles pacientes que são difíceis de desentubar, que voltam, sai da intubação, volta para a intubação. A homeopatia é utilizada na unidade de terapia intensiva, UTI, de um grande hospital dos Estados Unidos, né? E eles publicaram, olha, é uma pesquisa randomizada, controlada, de 2005.
a influência do dicromato de potássio. O dicromato de potássio é o nosso cálice bicrômico, né? Na secreção traqueal em pacientes críticos, né? Em 2005, a pesquisa do hospital mostrou que o remédio homeopático cálice bicrômico reduziu o excesso de muco em pacientes seriamente doentes, diminuiu seu tempo em ventiladores, resultou em menos complicações respiratórias e encurtou sua permanência na UTI, em contraste àqueles no grupo de controle, que não receberam o remédio, demoraram consideravelmente mais tempo a se recuperar, com alguns retornando ao ventilador após a extubação, porque eles lutavam para respirar, algo que não tinha sido um problema para o grupo homeopático. Como resultado, o hospital acrescentou o cálice bicrômico na sua farmácia. O cálice bicrômico apareceu naqueles cruzamentos, mas falhou em alguns. É um medicamento de bolso de colete para quem tiver, né, possibilidade de estar atendendo esse tipo de paciente. Não é a nossa realidade como homeopatas, mas, enfim, se alguém está nesse grupo de enfrentamento do Covid, quem sabe ter o cálice bicrômico na sua maleta de emergência e usar nesses pacientes, né? Muito bem. Agora, as sequelas, né? Então, não existe ainda artigos na quantidade suficiente, mas existem muitas notas prévias, né? Então, aqui, curados de Covid-19 podem enfrentar pelo menos 3 sequelas. Alguns pacientes vão exigir acompanhamento de reabilitação após se recuperarem de Covid-19. Quais são as sequelas? Fadiga crônica e embolia pulmonar, por exemplo, né? Um médico, um colega, né? Gustavo Prado, pneumologista, ele afirma que aqueles que ficam mais tempo na UTI podem desenvolver sequelas em diversos sistemas, como neuropatias, fraqueza, atrofia muscular, fadiga crônica, alterações de memórias e estresse pós-traumático. Como é que a homeopatia pode ajudar isso, né? Aqui, então, esse é um ensaio meu, tá certo? Que vocês vão lá e vão colaborar com essa construção. Uma das coisas que eles não falam muito, mas que a gente ouve, é a questão do hospitalismo. Quer dizer, muitos pacientes, pelo fato de ficarem sozinhos nos hospitais, isolados, sem poder ver familiar, acabam deprimindo, né? E vocês sabem muito bem que nós temos um eixo psiconeuroendócrino imunitário, em que uma depressão, ou seja, um estímulo a nível psíquico, né, pode repercutir no imunitário e levar a uma depressão imune. E é tudo que não se deseja numa época, num momento desse, né? E o grande medicamento do hospitalismo é o capsicumano, é um remédio pequenininho que a gente só lembra dele para hemorroida, para fissura, para queimação, né? Ardor bucal e tal. Mas ele tem um sintoma, uma particularidade psíquica muito importante associado a esse estar fora do lar, né? Estar fora do lar, que era o banzo dos escravos, né? Capsicum. Os apontados ali naqueles estudos, dos distúrbios pulmonares, normalmente associados à fibrose pulmonar, diminuição da capacidade respiratória e da tolerância aos esforços com cansaço físico e tal, a gente tem lobelia inflata e carbovegetáveis, por exemplo, são 2 medicamentos interessantíssimos. As doenças do coração, miocardiopatia pós-miocardite viral, né, insuficiência cardíaca, arritmia, até infarto agudo do miocárdio por deslocamento de placas de ateroma nas coronárias. Nós temos o laurocerasus, né, principalmente nos quadros de insuficiência cardíaca grave, né? Cactus grandifloros, né, nos casos de dor em faixa no tórax, o glonoíno aparece também como medicamento importante, e a marita muriática, que é o principal medicamento das placas de ateroma. As neuropatias, tipo Guillain-Barré, meningoencefalite e tal, nós temos o geosseno, o cônio maculato, que é o grande medicamento do Guillain-Barré, né, e a apis mellifera. O tromboembolismo pulmonar, devido à disfunção aguda do ventrículo direito e também a cerebral, né, o tromboembolismo cerebral, o AVC, o grande medicamento dos trombos é o Botropes lanceolatus, né? A fraqueza, fadiga crônica, atrofia e dor muscular, semelhantes à dengue, o patório perforato, os tox e o zinco arsenicose. E estresse pós-traumático com fibromialgia, estresse pós-traumático com depressão e ideação suicida, nós temos o estresse pós-traumático com fibromialgia, dor no corpo, arnica montana. E o estresse pós-traumático com depressão e ideação suicida, o nátrio sulfúrico. Então aqui nós temos um ensaio considerando algumas complicações e sequelas, né, e alguns medicamentos homeopáticos que podem estar
indicados e a gente vê que alguns deles aparecem lá naquele nosso estudo preliminar do protocolo, né? E agora, né, uma novidade, né? É a tal síndrome fogo. Fogo vem do inglês fear of going out, quer dizer, medo de sair de casa, sair para fora, né? Medo de sair de casa na pandemia de Covid-19, comparado à síndrome da cabana, e a condição se caracteriza pelo medo excessivo do coronavírus e o isolamento afetivo. Então, peguei aqui uma descrição, né? O fogo, medo excessivo e irracional de sair de casa por medo de contágio. A pessoa começa a ter comportamentos obsessivos que se somatizam. São disfunções tênues, mas importantes de serem observadas. A pessoa começa a se cristalizar e não consegue mais ter uma rotina minimamente normal. Ele evita sair para realizar atividades essenciais, como ir ao mercado, mesmo tomando todas as medidas de segurança. Alguns sintomas têm a ver com a função e outros são mais somáticos. Os mais comuns são sintomas de ansiedade. Aí eu peguei, se lá já era um ensaio, né? Aqui é o início do ensaio. Como existem alguns homeopatas psiquiatras no grupo, né? É um desafio para eles, né? Então aqui é só para lembrar. Medo de infecção no repertório de Kate, essa aqui é a referência ao repertório de Kate em inglês, Mind, Fury, Fashion Off, 445.2, nós temos bórax, bufo, caladium, calcária e lax. Lembrando que calcária é um dos grandes medicamentos da síndrome do pânico. Tá? E medo de contágio nos remonta ao miasma sifilínico, né? E aí, obviamente, ao sifilinismo, né? Que tem medo de contágio. Por isso, lava constantemente as mãos. Apesar de ser uma recomendação, então é bom que todo mundo lave com frequência as mãos, tem gente que já está, um amigo meu disse que já está vendo a cola que ele fez de uma prova quando ele estava no ginásio, de tanto que ele lavou a mão. Está aparecendo a cola do ginásio na mão dele, né? Quer dizer, então, nós temos mais isso para estudar também, gente. Isso, porque o que eu pus aqui é um arremedo. Fui lá no repertório, fui dar uma olhada, medo de infecção, tem esses medicamentos, esse é no inglês, tem o repertório do Ariovaldo, vocês dão uma olhadinha no medo de infecção, vê que outros medicamentos podem aparecer ali, né? E sempre lembrando do sifilino, né? Que tem esse sintoma é típico, né? É medo do contágio e lava constantemente as mãos, né? Ok? Muito bem. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês, né? E vamos dizer assim, vocês estão me ouvindo? Sim, Marcelo. Maravilha. Eu não estou vendo mais a carinha de vocês aqui. Cadê a carinha de vocês? Sumiu. Sim, professor. Então tá bom. Estou aqui. Ô, Márcio, você escutou essa última, né, Marcião? Gostei dessa última. Gostou, né? Tá Firme e bom. fogo. Tá bom. Maravilha. E assim, o que eu queria, só para a gente terminar, se alguém tiver alguma pergunta. Tem sim, Marcelo, eu vou fazer para você. Pode terminar, Tá. Pode concluir. A conclusão é a seguinte: o pessoal que está assistindo e que recebeu a planilha e que tem caso, gente, o que tiver, junta e manda, tá certo? Se aquela planilha tiver difícil, não importa, faz como as colegas fizeram, mandam de uma outra forma, mas eu acho que a gente precisa começar a juntar esses dados, né, para poder, daqui a pouco, a gente estar publicando isso em algum lugar. Tá bom, gente? Muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês. Fala, Mário, pergunta. Marcelo, como sempre, brilhante, meu amigo. Que levantamento que você fez. Meu Deus, parabéns, viu? Opa! Realmente está Marcelo. todo mundo elogiando aqui. Não, só para te dizer que estava bem bonzinho. Olha, o Rony dizer que está bem bonzinho é que está ótimo. Que bom, hein? Bem bonzinho. Marcelo, isso eu tenho que contar porque talvez alguns de vocês estivessem na aula o dia que foi um psiquiatra lá conversar conosco e eu fui fazer uma pergunta e me dirigi para ele: o senhor pode me informar? Ele disse: o senhor não. Eu digo: então é a senhora. Pô, acabei com a aula. Desculpe, Marcelo, eu estou te devendo essa desculpa há muito tempo. Imagina que é isso. Marcelo. O cara se suicidou, mas tudo bem. Não tem problema. É isso.
Tem uma pergunta aqui da Camila Machado. Camila, você quer fazer a pergunta? Ela está falando pergunta sobre os casos assintomáticos e positivos. Aham. Diga, Camila. Oi, tô aqui. Não é porque eu Vamos tô vendo muitos casos que assim a gente vai testar amigo, familiar, aí dá o PCR detectado, mas não tem sintoma nenhum. Aí Sim. a gente usa aquele esquema preventivo, aí eu não tô sabendo. Não tem nenhum sintoma assim. Então, bom, o PCR ele tem o PCR é o swab. Isso, Tá. suave. Ele tem a possibilidade de dar um falso negativo, né? Você tem como confirmar isso se você fizer um CLIA, né? Fizer um CLIA agora, tá? Não, mas seria positivo. São os positivo PCR assintomático. Assintomático, isso. Desculpa. Não. Ok, maravilha. Não, dá o esquema. Com certeza. Entendi. O esquema do ilício e do... Ilício e da quina. Isso. Isso. Então tá, Sim. obrigada. Tá? O que seria, aliás, seria assim, muito importante, né? Porque se na hora que faz o PCR, o que significa? Significa que ele está com o vírus, né? Tá certo? A gente sabe que um grupo importante de pacientes podem cursar com o vírus assintomáticos, são os portadores sãos. Isso a gente sabe que acontece. Mas se a gente tiver uma quantidade grande, né, de casos acompanhados nessa situação e nenhum deles, né, desenvolver doença, né, a gente pode presumir que o ilícito aqui evitou que aqueles portadores adoecessem, né? Um grupo persistiria como portador são, naturalmente. Isso faz parte da epidemia. Mas não todos, né? Certo, obrigada, professor. Marcelo, Tem uma febre também, né? Eu tenho pergunta. espera um pouquinho só, deixa eu primeiro fazer o chat. O Marcelo, o Antônio falou que, assim, quanto ao esquema preventivo, depois da dose de ataque de 15 dias, uma vez ao dia, ser 2 vezes por semana. Por semana. É uma vez ao dia também. Oi, uma vez ao dia, 2 vezes por semana. Perfeito. Então, aí, Antônio, respondido. Por quê? Ela está perguntando o seguinte, se tem algo para anosmia, porque ela está desde abril sem o olfato. Então, pega aquele primeiro medicamento. Veja daquele um dos 5, daqueles 6 grupos, né, o medicamento do primeiro grupo. Vamos pegar aqui. Todos eles, a anosmia aparece em todos eles, mas naquele primeiro grupo foi a predominância da anosmia. Deixa eu... Se quiser abrir o slide. Peraí, eu vou buscar ele. Só para eu... Aqui nesse slide aqui. Mirela, se você estiver ouvindo e quiser interceder também, por favor. Tá? Então, assim, o medicamento que cobre o conjunto de sintomas, né, nesse primeiro grupo, como é que foi o teu quadro? Foi só anosmia? O que ela descreve aqui é só anosmia. Só teve anosmia, não teve mais nada? Está mantendo até agora. Tá. É o que ela está falando que está mantendo. Entendi. Não, eu sei, pois é, mas eu queria saber como é que foi o quadro inicial. Mirela, você está aí? Estou achando que ela foi dar de mamar para o neném. Mirela? Não, tudo bem. É só o seguinte, a Mirela, depois ela entra em contato comigo pelo WhatsApp, porque é importante saber. É importante saber se ela não teve nenhum outro sintoma, para cruzar, porque só anosmia, na rubrica anosmia tem uns